Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora um programa Radar. Espero que eu tenha a voz para ir até o final, porque hoje tivemos imersão das 9 às 18h15. E agora são exatamente 18 horas e 54 minutos, pessoal, dia 17 de abril de 2018. Agradeço a audiência, o apoio. Somos uma comunidade e assim seguimos, porque juntos somos mais fortes. Pessoal, quem quiser receber o informe cenário, que eu distribuo todos os dias de manhã, geralmente vai 10 horas, hoje foi mais cedo por causa da imersão especificamente, e o radar mais tarde por causa da imersão. Ok? Nome e e-mail no nosso blog, inscreva-se, no dia seguinte você já recebe. Para quem frequenta o canal, se puder deixar o seu like, compartilhar o vídeo e também utilizar a área de comentários para interagir, ficarei grato e muito honrado. Ok? Então é isso aí, vamos aos estudos sem mais delongas. Criptomoedas na tela. Hoje um pregão, algumas criptomoedas estudando, né? Mas as que a gente costuma estudar um movimento. Hoje eu vou olhar o Litecoin também, porque teve um movimento muito interessante, é uma cripto que eu gosto. Então vamos olhar Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash e Litecoin na tela. Para quem já falou das 9 às 18, fazer uma cripto a mais, né, pessoal? Dá para fazer tranquilamente. Falando do Bitcoin, nós tivemos um rompimento de uma LTB no tempo, né? O mercado esticou até um ponto bem manjado, que era a região de 7.800 dólares. E agora, como é normal, né, após atingir uma região importante, o mercado lateraliza. Ele está sobre as médias estão abaixo dos preços, isso favorece uma movimentação altista até essa LTB. Né? Então, enquanto acima de 7.800 favorece a ponta compradora, abaixo ele poderia vir finalmente a 6.000 dólares, que seria o objetivo teórico dessa movimentação. Falando do Ether, do Ethereum, a mesma coisa, né? Ele disparou, fez um fundo arredondado, aqui um fundo duplo, foi até as médias, você vê que as médias estão levemente abaixo dos preços. Ele tende a tocar essa linha de tendência de baixa com o Bitcoin, só que ele está mais próximo de alcançar esse objetivo, mas a movimentação gráfica aqui, os preços logo acima das médias, muito parecido. E falando do Ripple, né, ele está exatamente num ponto que está fresco na memória dos investidores, 66 centavos de dólar, também levemente acima dos preços, então percebemos que eles estão andando em bloco, né? E falaremos a seguir do Bitcoin Cash, pessoal, que está entre as médias, né? Tem uma LTB aqui também, sem demonstrar muita força, mas a gente tem um ponto-chave conhecido que é 764 dólares. Ele fechou levemente abaixo e deve seguir o fluxo das outras criptos, especialmente do Bitcoin. Falando do Litecoin, que é uma das minhas criptos prediletas, eu gosto dos fundamentos que rodeiam o Litecoin, que permeiam essa altcoin. Né? Altcoin é toda criptomoeda que não seja o Bitcoin. Então, o Litecoin, vamos fazer um estudo, como a gente não estuda faz tempo, né? Qual foi a movimentação aqui? Primeiro, o que é possível traçar? Né? Acho que dá para traçar aqui uma linha de tendência. Uma linha de tendência de baixa, o mercado está distante desse ponto. Respeitou aqui uma região de fundo, veio bem pertinho, dá para marcar esse fundo a 105 dólares com 35. Correto? Deixa eu colocar aqui, deixar o ajuste fino, 105,35. Perfeito. E fez um fundo, aparentemente um fundo duplo aqui sobre 111, 112 dólares. O eixo fica a 136,44. Você vê que ele tentou romper, esse mesmo eixo de W encontra aqui resistência na média, né? Então podemos considerar um ponto-chave o 130,
136, 137 dólares aqui. O rompimento poderia levar um forte movimento, no mínimo até 175 dólares, mas tem que romper 136, 137, que é o eixo do topo do fundo duplo. Observando aqui o fechamento das bolsas norte-americanas, vamos olhar aqui o gráfico. S&P na tela, pessoal, alta de 1,07. Será que fechou o gap? Mínima 2.709,79, máxima 2.713. Gap fechado. Agora o gap fica para baixo, entre ontem e hoje. Boca de gap é sempre um ponto-chave. Acima da máxima de hoje busca a LTA. Se perder a mínima de hoje, deve voltar aqui na média, na região de 2.660. Amanhã será um pregão decisivo para as bolsas americanas. No caso do Dow Jones, o gap também foi fechado. Já a movimentação foi acima do gap e rompeu a LTB. Você vê que as bolsas norte-americanas elas estão desalinhadas. Ok? E apesar da sombra superior, a tendência é de alta. Não está longe da média, a não ser que nós tenhamos um sinal contrário. A tendência é continuar subindo. Índice Nasdaq na tela. Deixou um gap hoje também. O gap do índice Nasdaq está um pouco aqui acima. Se amanhã as bolsas estiverem em alta nos Estados Unidos, o viés for comprador, deve fechar. Esse gap fecha a 7.325, então tendência de alta nas bolsas americanas, desenvolvimento de movimento com a ponta compradora à frente. Falando aqui das bolsas, a gente sempre gosta de ver Xangai. Bolsa de Xangai e bolsa da Alemanha, a bolsa de Frankfurt, o índice DAX. Vamos dar uma olhada aqui. O índice de Xangai, hoje forte queda na China, apesar de um PIB bom. O PIB chinês bom levou um movimento comprador no Brasil e nos Estados Unidos, né? Só que a bolsa de Xangai em si caiu. Veio nessa direção do suporte. Se ele for perdido, projeta essa região aqui em torno de 3.000 pontos, né? Vamos ver como é que... Então teria uns 2% de queda aqui se for buscar esse suporte. Vamos ver como é que se comporta essa madrugada, talvez em alta, seguindo o embalo das bolsas internacionais. O índice DAX, ele tem... Como as bolsas americanas, né, pessoal? Vieram praticamente de um crash, né? E agora tem recuperação. Montaram fundo, romperam linhas de tendência, estão acima da média de 21, subindo. O índice DAX tem um ponto muito importante aqui, região de 12.600 pontos. Se romper, teria teoricamente um amplo espaço para subir. A questão é ver se rompe de fato. Ok? Amanhã, lembrando que tem fluxo cambial aqui no Brasil e tem rolagem dos mini contratos de índice também. Ok? Então, tem rolagem. Amanhã vence o contrato J e entra o contrato M. Falando do EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, ela fez o que nós imaginávamos, né? Até operar o EWZ está mais fácil que operar aqui no Brasil. Ela veio nesta LTA que nós havíamos projetado. O candle de hoje é um arame de fundo? É um arame de fundo, é um sinal de fundo. Só que o movimento que precedeu esse movimento... O movimento que precedeu esse movimento é boa, né? O movimento que precedeu essa configuração de arame de fundo, ele é muito curto. Então, a veracidade desse padrão, a confiabilidade é menor. Ontem é interessante que o mercado chegou a trabalhar abaixo de 41,84, chegou a bater 41,63, mas ele não consolidou, o mercado voltou. Então amanhã, pessoal, é um mistério o que acontecerá no mercado. A tendência mais curta é de baixa, mas um candle forte desse, ele mostra que os compradores estão vivos. Então, no EWZ a tendência é de baixa, né? Mas a gente não descarta, por exemplo, a formação de um fundo duplo, né?
Então veio bem na base aqui dessa espécie de cunha também. Então vai ser um pregão decisivo amanhã mesmo, porque quando vence o índice aqui no Brasil, a movimentação é muito forte, né? Então o mercado fica muito volátil, mesmo porque o vencimento é bimestral. O petróleo ficou de lado. Nós temos uma região importante aqui, 6663, depois 6627, e o ponto que está mais fresco na memória é 6652. Fechou 6666, ou seja, entre esses três pontos importantes, com sombra inferior, né? Só que percebam que a máxima e a mínima de hoje são bem menores que a de ontem. Eu acho que vem buscar os 65 dólares aqui, palpite para o petróleo. Ok? E aí, falando de Bovespa, Ibov aí na tela, ele veio na mesma região que ele tinha vindo no dia 28/3, no dia 8/4 e respeitou, né? Ontem a mínima foi 82.761, hoje 82.809. Então essa região de 82.825, né, eu peguei esse ponto aqui especificamente, né? Foi testado ontem, foi testado hoje, o mercado respeitou. Então vamos ver amanhã. O volume foi baixo, então não é uma alta daquelas mais que passam aquela confiança. O movimento lateral continua. O fechamento de sexta, pessoal, dia 12, foi 85.443. Então o mercado ainda está 1.300 pontos, 1.300 e poucos pontos abaixo do fechamento de sexta. Então na semana os vendedores estão ganhando, né? Então é uma semana que ainda favorece a venda, apesar do movimento de hoje que não teve aquele volume. Ok? Falando do BOVA11, que tem uma figura interessante que é uma espécie de triângulo. Ontem esse triângulo simétrico foi acionado, hoje o mercado segurou de novo pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez praticamente nos R$80. Então é o ponto a ser vencido aqui. Esse Arami tem um volume mais alto, por exemplo, do que o mercado à vista, mas amanhã é dia de vencimento de índice, é uma incógnita aí que paira no ar. O próprio índice futuro, hoje ele veio numa região, ele chegou a romper ontem em fechamento 82.940, só que vale citar também que ele fechou o gap aqui em 82.895, ok? Então ele fechou o gap, entrou força compradora, hoje um pregão de forte alta. Amanhã é vencimento, veremos o que faz o índice futuro. No intraday, ele rompeu uma linha de tendência aqui após fazer um rompimento falso, vou colocar aqui o 30 minutos. Então ele fez um rompimento falso de 82.945, isso gerou um movimento contrário muito forte, rompeu essa linha, acelerou, depois perdeu força e reduziu o volume. Eu acho que amanhã a gente pode abrir corrigindo, é bem provável, a questão é ver se o mercado mantém a correção ou se ele volta a subir. Então amanhã entra no jogo aí o M de Maria 18, vence o J de Jacaré. A rolagem simplesmente... você desfaz daquela quantidade que você está no J e entra no M. Por exemplo, está vendido em 30 no J, recompra os 30 e vende 30 do M. Eu sempre gosto de abrir a posição no contrato novo, porque se tiver algum chabu, algum problema na corretora, você não fica sem posição. Ok? E falando do dólar, pessoal, mais um pregão de queda. Tem um sinal de topo duplo. Veio no primeiro suporte, que é 3.999. Se continuar caindo, o próximo suporte 3.382 ou até mesmo o eixo do topo duplo aqui, 3.370 e 500, onde ele deve aqui encontrar a média, possivelmente essa LTA. Lembrando que a LTA, conforme o tempo avança, ela vai subindo. Então muitas vezes a própria LTA, mesmo que não tenha uma queda mais aguda, ela encontra os preços. Ok? E nessa LTA o dólar desperta o meu interesse. Certo? Então é isso aí, vou falar dos pedidos do YouTube, card 3 na tela é o primeiro. Então o card 3 é a CSU do Card System. Ela fez um movimento aqui de topo triplo, na verdade 1, 2, 3, 4, 5,
né, uma movimentação de... Não é bem uma distribuição porque teve volatilidade, mas é uma região de topos, né, cujo eixo estava em 11,11. Ela lutou, mas perdeu esse ponto, pessoal. Teoricamente, aqui nós temos o objetivo a 9,93, que seria o objetivo dessa figura, ok? Então é uma hipótese. Como não tem suporte antes disso, a não ser que o mercado entre, nossa, uma força compradora absurda, ela deve seguir essa movimentação. A BR distribuidora que o pessoal pediu também, ela tem um ombro, cabeça, ombro. Aqui está reta pescoço, testou hoje, respeitou. Se perder a mínima de hoje, né, 21,81, ela vai ter aqui o 21,56 e o 21,43 como suportes, mas ela teria acionado esse padrão, então a tendência seria cair pelo menos até os 19,50, que é esse forte suporte marcado no mês de fevereiro, né? Aí tem Qualicorp a seguir, Qual3. Ela continua em tendência de baixa, secundária e terciária, não tem expectativa de formação de fundo, houve um repique e respeitou a média, segue sendo uma ação interessante, mas sem um sinal mais forte na ponta compradora, a não ser o rompimento de 23,31, onde ela faria um pivô e poderia fechar esse gap nos 25. É uma hipótese para a Qualicorp. Aí tem BRF dentro dos pedidos também, BRFS3. A BRF, pessoal, vale a pena comentar que no semanal ela veio no ponto que eu havia comentado há muito tempo já com vocês, que era um alvo para mim muito provável para ela, que era essa região aqui de R$20, ok? Ela tocou os R$20, foi no 20,20, quase tocou, tá longe da média. Tem sinal de fundo negativo. Então, aparentemente, BR Foods tem mais espaço para cair. Ok? Não, o sinal de hoje, ela subiu 0,10, então, na verdade, é um sinal, é um martelo. Na verdade, isso daqui é mais um doji cruz. Ok? Isso daqui é um doji cross. Se a máxima for rompida, pode levar até a média, mas ela nem tem chegado até a média nos movimentos que ela tem feito ultimamente. Então, a ação está fraca, eu acho que ela vai retomar quando... O cenário ideal seria o Ibovespa corrigir, tá até uns 80, 81 mil pontos, e aí voltar a subir. Muitas oportunidades surgiriam. Se eles subissem fazer isso, vai ser aquela subida, né, sem aquela correção esperada. Então, uma forte queda seguida por uma recuperação seria o cenário ideal, só que nem sempre o cenário ideal se materializa, a não ser no mundo das fadas e duendes. Pessoal, varejo tudo em alta, Magazine Luiza, topos e fundos ascendentes. Ou vem na média e sobe, na LTA e sobe. Então, é assim que deve seguir. As correções devem ser entendidas como oportunidade. Então, é isso que eu vejo para o setor de varejo. Antes de Petro Vale Bancos, eu vou falar dos destaques do dia. Um dos destaques vai ser JHSF, que o balanço finalmente saiu hoje, ela disparou, né? Subiu 5,96. E eu vou falar também de Sabesp, que fechou na máxima. A JHSF, todo mundo sabe que eu tenho ação. De todas as carteiras que nós montamos ano passado, foi a única que deu errado. JBS tinha dado errado também, mas a gente manejou com preço médio, saiu com lucro de 13%, 14%, 15%, dependendo do ponto de entrada de cada aluno. Na verdade, deu mais, deu uns 15%. JHSF ficou, tem o preço médio pouco acima de R$2. Existe aqui um sinal de fundo duplo, o volume de hoje foi bom, saiu o balanço finalmente, um prejuízo bem menor do que o esperado. Então, no balanço veio que 75% das dívidas foram amortizadas. Eu tenho esse balanço aqui, eu vou ler aqui com vocês. Eu poderia procurar aqui a... Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. O pessoal pediu para eu acompanhar, ó. JHSF fecha 2007
com um prejuízo líquido de 27,3 milhões, 89,4% menor que em 2016. Então, a JHSF Participações encerrou 2007 com prejuízo líquido de 27,3 milhões, 89,4% menor que o ano anterior. A companhia, que atua em shoppings, apresentou apenas os dados do exercício 2017, sem detalhe do quarto trimestre, que estava extremamente atrasado, né? A divulgação era esperada para 28 de março e foi adiada para 29, depois para a noite de ontem, alegando análise de impactos da oferta inicial de ações, IPO, que é quando a empresa estreia na bolsa, né, pessoal, da JHSF Malls nos balanços das duas companhias. O IPO está temporariamente suspenso. Então, a receita líquida foi de 355,9 milhões em 2017, queda de 7,6%. O EBITDA, o que é EBITDA, né? Fundamentos aí, é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ficou em 203,8. Isso acho que foi em reais, foi praticamente simbólico. Eu fiquei nessa dúvida, mas aí depois eu procurei informações, não esclareci. Revertendo o dado negativo de 2016 de 27,9 milhões. Se a gente fizer uma conta rápida ali, ficou, eu acho que, enfim, como é um dado positivo, não é milhões, talvez seja, ou talvez 203 mil reais, 204 mil reais, se você fizer uma diferença entre ambos aqui, enfim, do prejuízo líquido com EBITDA, daria mais ou menos, acho que 203 mil reais. No critério ajustado, alcançou 72,4 milhões, leve queda 0,7 entre os períodos. A margem EBITDA ajustada, entretanto, cresceu um ponto percentual para 20%. O resultado financeiro representa uma despesa de 149,6 milhões, 44,3% menor que o ano anterior, que a administração atribuiu a efeitos do processo de desalavancagem realizado em 2016 e a queda da taxa básica de juros. Em dezembro de 2017, concluímos a repactuação de cerca de 75% do endividamento consolidado da companhia, com ampliação da carência para pagamento de principal e redução do spread anual contratado. Então o mercado gostou, subiu, tem sinal de fundo duplo, o eixo do fundo duplo 1,65, 1,63 é essa região de fundo anterior, por isso que o mercado bateu e voltou na primeira batida, ok? Então, teoricamente, ela pode recuperar no curto prazo. E a outra ação que eu comentei, até esqueci. Eu tô no ar aí desde cedo, pessoal, então o cérebro já começa a dar bug. Eu nem lembro qual foi o outro destaque aqui que eu tinha separado. Foi Sabesp. Então, SBSP3. Ela, quem acompanha aqui comigo, pessoal, lembra que desde esse dia, no 39 e 22, eu comentei, ou nesse dia, num dia depois, eu comentei que isso daqui era um rompimento falso, era a venda, a ação desabou. Por causa das tarifas que foram, os desdobramentos foram abaixo do que o mercado esperava. Ela deixou um gap, perdeu a linha de tendência de alta, fechou o gap, né? Então geralmente a gente muda a cor aqui do gap. Gap fechado, né? Ela veio numa região de suporte nos 33, simples assim. Abaixo de 33 ela teria espaço para buscar 32, mas ela pode fazer um fundo por aqui, é uma questão de observar. Falando de bancos para a gente finalizar, nós falamos de todos os índices de fora, os futuros. Isso mesmo. Petro 4, aí na tela. Um pregão de alta, respeitando o fluxo, não o petróleo que ficou de lado. Ela tem uma região, ó, 20,62, 20,51, a máxima desse candle 20,60, a mínima desse candle 20,53. Então, entre 20,50 e 20,60, ela tem 1, 2, 3, 4, até 5, se a gente considerar de ontem, 20,60 pontos na memória. Ela respeitou, o fluxo estava positivo, foi para cima. Tem que ver se ela trabalha acima das médias. Se trabalhar, vem na LTB. Se perder a região de 20,60, ela teria 20,11 como um ponto provável de teste de suporte. A Vale seguiu o fluxo, pessoal. Eu tinha comentado que se ela rompesse
o 45,17 ali de estopar os vendedores mais recentes, iria buscar a região por volta de 43,35 aqui. Ela chegou a 45,93. Se ela abrir em alta, já busca essa região amanhã. Ela se movimenta de forma, muitas vezes, em gaps, né? Então tem que ver muito fluxo amanhã. Para quem está comprado, onde é que está o stop? 45,17, que seria esse topo mais recente. Falando dos bancos, Itaú 4 na tela, um pregão de alta, né? Hoje foi um dia de fluxo positivo aqui no Brasil. Vamos ver como é que os estrangeiros se comportaram, lembrando que amanhã tem vencimento de índice. É uma região muito enroscada, né? Aqui em torno de 49,50, 49,60. E o mercado Itaú respeitou, está num padrão de alargamento que teoricamente sugere que vai jogar os preços aqui para baixo. Então teria que perder a mínima dessa região toda aqui, que é o 49,44, aí tem o gap para fechar. Um alvo provável que eu acho que vai ser alcançado no curto prazo em 47,57. Agora, se romper as médias, ela vai de novo aqui na linha de cima do padrão de alargamento. Falando de Bradesco, o Bradesco ontem acionou um pivô de baixa, mas respeitou essa região de suporte que é forte. Por quê? 39,18, 39,11... Não, 39 não, né, pessoal? 33,18, 33,11, 33,11. Qual que é esse fundo aqui? 33,26. Então, entre 33,10 e 33,26 tem suporte. Onde que veio o ativo? 33,9, 33,10. Respeitou exatamente esse topo anterior, inversão de polaridade. É uma pinça de fundo, sim. Se a região de R$ 34,00 for rompida, pode configurar um rompimento falso, mas a gente pode também ter um pullback com a pressão vendedora atuando na região. A trincheira 34,05. E por fim, BBAS3, que veio de uma movimentação baixista muito forte, com perda desta linha, médias viradas para baixo. O volume de hoje muito baixo, mas isso sim é um arame de fundo. E ele foi montado sob os 37, que foi fundo duplo de fevereiro e topo triplo em outubro do ano passado. É um sinal relevante, só que o volume é baixo e amanhã tem vencimento de índice, o mercado fica muito volátil, mas vale observar. É aquela velha história, se eu tivesse uma posição vendida em Banco do Brasil, eu encerraria hoje. Agora, para entrar comprando, eu já teria ali as minhas dúvidas. Ok, pessoal? Então é isso aí. Quem gostou do programa, se puder deixar o like, fortalece o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e use a parte de comentários para fazer seu pedido de estudo ou as suas colocações. Para receber o cenário em texto, nome e e-mail no nosso blog, recebe a partir do dia seguinte. E agradeço a audiência, pessoal. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço, saúde e paz a todos. Valeu!